Olá, meu nome é Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva e eu sou professor associado na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a revascularização e a regeneração dentária. Você já ouviu falar sobre isso? Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente atua aqui no nosso programa de pós-graduação em odontopediatria dentro da universidade. E para que a gente precisa regenerar tecidos dentários? Basicamente porque durante o processo de perda de estrutura dentária por uma lesão de cárie, ocorre a destruição desses tecidos mineralizados. Regenerar esses tecidos, então, é uma estratégia bastante interessante dentro da pesquisa científica e algo que vem sendo feito aí ao longo dos anos na pesquisa odontológica. É claro que não é uma tarefa muito simples, né? Porque quando a gente pensa num dente humano, esse dente ele é formado por diferentes estruturas, por diferentes tecidos, né? A primeira estrutura que a gente observa aí quando olha na boca é o esmalte, que é essa parte mais esbranquiçada do dente. Mas o esmalte não é a única estrutura. Existem outros tecidos que compõem o dente, como a dentina, o cemento e a polpa dentária. Hoje nós não vamos falar sobre a regeneração de esmalte e cemento, mas vamos falar especificamente da regeneração do tecido pulpar e da dentina e como isso tem sido realizado na pesquisa. Tudo começa com a observação na clínica, né? Quando a gente visualiza lá numa imagem radiográfica essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é formada, né, quando é feito o tratamento odontológico, colocando material sobre os dentes, sobre o tecido pulpar, e esse material induz a produção de tecido mineralizado num processo que é chamado de biomineralização. Então, esse material, né, permite que as células do nosso organismo depositem um tecido mineralizado que tem uma estrutura muito semelhante à dentina que compõe o dente. Isso é chamado de dentina terciária, como vocês estão vendo nessa imagem aqui do lado esquerdo. E essa dentina terciária, ela é produzida por células que estão localizadas no interior da polpa dentária. Isso significa, então, que esses dois tecidos, a polpa e a dentina, eles estão diretamente relacionados, né? É o tecido pulpar que deposita a dentina que compõe o dente. Isso pode ser induzido de maneira natural, pela produção de dentina secundária, que é fisiológico, né, um processo que acontece naturalmente durante a vida, ou pode ocorrer de maneira patológica, frente, por exemplo, a uma lesão de cárie, em que o organismo vai produzindo esse tecido mineralizado para se defender e tentando manter aquela lesão de cárie mais distante. Ou pode acontecer quando essa lesão de cárie está próxima do tecido pulpar, próximo da polpa, e é colocado um material ali naquela região e esse material induz, né, ou permite que o organismo deposite esse tecido mineralizado para que o dente, a polpa, fique protegida da agressão microbiológica que vem da boca.